Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. De volta aqui na nossa programação, 11 horas e 48 minutos. Eu volto agora com o Maurílio Goldner para a gente trazer a atualização do mercado lá nos Estados Unidos. Com essa mudança, inclusive, né, de horário, a gente fica até meio perdido aqui, Maurílio, mas as bolsas abriram há poucos minutos por lá, 11h30 da manhã, agora 11h48. Já atualiza um pouco desta movimentação, por favor. Vamos lá, Paula. Dow Jones, nesse momento, está operando em baixa de 0,12%, S&P 500 também 0,15% no negativo. Já a Nasdaq está operando no positivo nesse momento, valorização de 0,14%. O petróleo está em baixa hoje. O Brent, que está cotado a $82,94 por barril, está em queda de 2,63%. E o WTI está em queda de 2,62%. Talvez por isso, e não só por isso, a Petrobras deu uma aprofundada na queda nesse momento aqui no valor das ações. Mais cedo estava aí em torno de 0,3%, 0,4%. Agora a ação Petri 4 está perdendo 2,17% e ações Petri 3 caindo 2,73%. A Vale também aprofundou a queda, nesse momento nessa mesma faixa, de 2,18%. Mas isso até agora não tira o lado positivo da Bolsa de Valores, que chegou aí a passar dos 119 mil pontos, chegou na máxima de 119.216 e nesse momento opera em alta de 0,21%, com volume negociado de 6 bilhões 540 mil reais, 118.718 pontos nesse momento. O dólar também operando em baixa, nesse momento o dólar futuro a 4,88. Eu volto com vocês aí na bancada. Maravilha, vamos seguindo aqui e, inclusive, né, estava agora há pouco falando um pouco mais sobre Lula, tem aqui uma outra aspas também, o presidente Lula diz que as reservas cambiais são muito importantes para manter a estabilidade econômica, mesmo quando um lunático governa o país. A gente também tem aspas aqui agora sobre o senador Eduardo Braga, que é o relator da reforma tributária lá no Senado. Inclusive, a gente estava debatendo bastante este tema, né, hoje, aí nessa expectativa sobre esta apresentação do texto lá na CCJ para votação e depois, então, a plenário. O senador, então, que apresentou aí o texto, né, o relator da reforma, aceitou incluir uma emenda que permite que os estados criem novas contribuições para investir em infraestrutura e habitação. Esta emenda, inclusive, ela atende à solicitação de governadores e também de senadores da região centro-oeste do Brasil. O texto é bem semelhante, inclusive, ali ao que foi aprovado na Câmara, trazendo mudanças propostas, então, pelo senador Fabiano Contarato para estabelecer novas regras, então, para esta contribuição. A gente vai seguir acompanhando, há uma grande expectativa, inclusive, para a votação do texto da reforma tributária na CCJ hoje e depois, então, ir a plenário, né, para que depois, então, possa ser votada pelos demais senadores lá no Senado, nosso Senado Federal. A gente vai seguir aqui na nossa programação da BMC News, sempre trazendo as notícias, são 11 horas e 51 minutos. Volto agora, então, com o Felipe Nascimento. É isso aí, Paula. Para a gente chamar nosso próximo convidado, Henrico Cosolino, Head de Análise, sócio da Levante aqui com a gente. Henrico, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa programação. Muito bom dia, prazer falar contigo. Bom dia, Felipe, o prazer é todo meu. Bom dia a todos os telespectadores aí. Henrico, a gente viu essa movimentação do Ibovespa hoje, né? Especificamente, a gente já tem visto praticamente 5 dias seguidos de alta, um otimismo talvez tomando conta do mercado depois dos dados da semana passada de payroll, de taxa de juros no Brasil e nos Estados Unidos, mesmo com a questão fiscal rondando todo esse cenário. Queria saber um pouco da sua percepção, né? Porque a gente tem trazido muito esses pesos diferentes, né? O que impacta do cenário externo, o que impacta do cenário doméstico, como que os ativos, como que o Ibovespa se comporta com cada um desses, entre aspas, problemas que estamos enfrentando. Como que você está monitorando, como que você está pesando
esse cenário externo e doméstico na movimentação dos ativos por aqui, nas perspectivas das movimentações por aqui também? Bom, excelente pergunta, né? A gente está vendo muito de cenário externo, né? Quando tem algum comentário, seja pelo lado fiscal, seja pronunciamento do presidente, entre outros fatores, né? Mas pesando no sentido negativo o Ibovespa, né? E a gente fica muito numa dinâmica de mundo, né? Então acho que o repique de preços que a gente viu desde a última semana, né, veio muito em função da cena externa, né? No cenário local, acho que os balanços de maneira geral ele tem ajudado, né? Hoje a gente viu o resultado de Itaú, acho que foi algo que impulsionou o Ibovespa, né? A própria ação da Petrobras, né? não depois ali da toda a ingerência, a queda de agora, mas um reflexo de valorização, né? Então, ativos locais descontados ainda, mas cena local do lado macro, né? Seja reforma tributária, seja aprovação de outras reformas e o lado fiscal, eles têm, no final das contas, mais tirado performance do Ibovespa do que imposto. Então, acho que boa parte aí da alta que a gente vem observando desde a última semana vem em linha com questão de juros americanos, a própria redução da Selic aqui e o comitê ali já antevendo, né, mais um corte de 0,5% para a próxima reunião. Então, acho que são fatores mais do exterior beneficiando e Copom aqui beneficiando. O restante, fiscal, tributária, ingerência política em estatais, né, eu acho que tem retirado performance do Ibovespa. Inclusive, né, você comentou do Banco Central, ele até na ata que foi divulgada hoje falou que esse risco, né, está bastante monitorado, principalmente a questão fiscal aqui no Brasil e, claro, o cenário internacional. Mais cedo, até o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, falou que não dá para dar guidance, né, de mais cortes, apenas os 2 já contratados, porque as coisas acontecem muito rapidamente, muda o cenário muito rapidamente, os dados são muito importantes daqui para frente. A gente tem até visto, né, Enrico, desde o início do ciclo de corte de juros, né, que se esperava uma movimentação talvez até interessante, uma extensão do rally que a gente viu do meio do ano para cá, não se concretizou. As coisas continuam ainda mais complicadas por conta desse cenário ainda bastante desafiador. Você tem uma percepção de que talvez o Banco Central não vai conseguir chegar numa taxa de juros de 1 dígito no ano que vem? E aí, olhando para a questão das empresas, né, olhando para as empresas principalmente mais que estão expostas ao ciclo doméstico aqui, ao cenário doméstico, elas podem enfrentar mais dificuldades ainda por conta desse cenário e por conta também de não chegar numa taxa de juros mais baixa? Acho que o Campos Neto ele foi extremamente feliz, né, na colocação dele, né? Realmente a gente tem que olhar dado a dado, né? O que o Powell vem falando há mais de um ano, né? O Fed segue data depending, então para a próxima reunião do Fed ou até mesmo do Copom, né? Olhar os dados de inflação, novos dados de emprego, né? Eu acho que esse monitoramento, né, nesse cenário é bastante importante. Acho que ele foi bem transparente, né, nessa visibilidade maior do que 2 meses. É um cenário de muita neblina, né? É difícil cravar isso. E é mais ou menos o que a gente tem adotado nas nossas estratégias de ações, renda variável, né? A gente tem sido bastante cauteloso, né? Porque, por um lado, a gente vê companhias descontadas, né? A gente vê resultados bastante satisfatórios, dado o cenário aí de juros altos por mais tempo, mas para responder essa pergunta a gente precisaria saber por quanto tempo mais, né, os juros ficarão altos, né? Se a gente fizer a lição de casa bem certinha, né, não cometer nenhuma indisciplina fiscal, né, a gente tem espaço para crescer, relação de risco-retorno ainda de renda fixa, de renda variável é atrativa nesse momento, porém, tanto aqui quanto lá fora, né, a gente vê, como eu dizia, esses dados contrastando, né? A gente vê a exemplo da Berkshire Hathaway, né, do Warren Buffett, né, 157 bi em caixa, né? Isso acho que é um cenário que de alguém que não quer cometer erro, né? Não quer fazer novos investimentos para expandir, porém também
né, não faz outro investimento que não o caixa, né? Então é um cenário de cautela. Se a gente pegar esse exemplo e trazer aqui para dados macro, né, a gente tem visto as empresas tomando menos crédito, né? Teve uma recuperação, se a gente olhar nesse semestre, nos últimos 3 meses, mas small caps, big caps têm demandado menos empréstimos, né? Porque a gente não sabe por quanto tempo esses juros ficará alto, né? O mercado está precificando que o Fed corta juros, já mais ou menos é isso, né? Aqui a gente está falando de um cenário de corte de juros de 0,5% para a próxima reunião, porém o Campos Neto falando desse cenário incerto. Então, acho que vai depender muito das próximas decisões no cenário local e vai depender muito também de como a economia americana, principalmente chinesa, inclusive, né, começa a reagir. A gente vê sinais de uma economia desacelerando, mas não é mais aquele cenário de pânico, né? Sinais como menos demanda de empréstimo, necessidade ainda de corte de juros e inflação dando alguns sinais ali de melhora, né? A grande questão é se esses juros perdurar alto por muito tempo. Eu acho que é mais importante a gente olhar isso do que propriamente os cortes, né? Quanto tempo a gente vai ficar numa taxa de juros de um dígito, né? Pensar ali 9,5%, ainda é um juros elevado, né? E isso depende muito da taxa de juros americana, né? Porque se o Fed não descer juros, né, não existe como a gente também chegar nessa taxa de juros de um dígito. Então é uma pergunta difícil de cravar nesse momento atual, e eu acho que a gente tem que de fato olhar essas pequenas mudanças, melhoras ou pioras do curto prazo. Enrico, Paula Moraes, muito obrigada pela sua presença, por estar aqui com a gente. Pegando um pouco desse seu gancho, né, trazendo aí para este cenário externo, queria entender um pouco mais também da sua leitura. Hoje a gente até trouxe a notícia que o Fundo Monetário Internacional acabou ali revisando, né, de fato, a previsão de crescimento para a China. Ele acabou elevando ali para 5,4% agora em 2023, porém também fez alertas importantes, né, sobre os desafios contínuos, mercado imobiliário ainda chinês. E a gente também teve hoje dados da balança comercial, e o que chama bastante atenção são os dados da exportação. Acabou tendo uma queda ali maior do que se esperava. Quando a gente olha para a exportação, a gente vê ali, acho que o cenário mais global, né? Exatamente a questão ali dos outros países comprando, na verdade, os materiais, né? A matéria-prima ali também, e os materiais como um todo ali da China. Eu queria entender, na sua visão, se esses dados, como você olha os dados, a gente pode de fato afirmar que está tendo uma ali, é normal a gente olhar e ver realmente essa desaceleração global quando a gente vê para estes dados de exportação da China? Prazer falar com você também, Paula, obrigado pela pergunta. Eu acho que sim, né? A gente pode falar numa desaceleração, e eu acho que é mais importante até do que isso, né? Porque basicamente a desaceleração, né, se discute nos Estados Unidos hard landing ou soft landing, mas é um landing, né, de qualquer forma é uma aterrissagem. Com a China não é diferente. A gente pega seja a parte importante do PIB, que é a construção civil, né, hoje mesmo, né, um novo estímulo ali, uma tentativa de resgate, um outro player importante, né, como foi com Evergrande. Toda essa questão são sinais, obviamente, de desaceleração. Porém, né, tem também, junto com isso, trocas de parcerias, né? Se a gente pensar, olhar em parcerias ali unilaterais, né, China e Rússia tiveram ali aumento de transações, né? Então, eu acho que também parte importante da desaceleração é olhar essas mudanças que a gente está acontecendo do ponto de vista geopolítico, né? Quais são as novas parcerias, novas alianças que, em um momento de aterrissagem econômica, né, e tantos problemas geopolíticos, né, que envolvem, é o que a gente vê nessas distorções de mercado, né, nessas quedas e, eventualmente, alguns pânicos, né? Porque ativos, né, no final das contas, Ibovespa, a gente pode falar em grande parte, né, múltiplos bastante descontados, né, empresas descontadas, resultados sólidos. No caso de China também não é diferente, né? Os estímulos, eles acontecem, né? A gente sabe de movimentações, de desvalorização da moeda, né? Do yuan, para tornar
fomentar, né, um aumento de exportação ou eventualmente de outras parcerias. Então, eu acho que são períodos de transição que a gente está vendo, né, onde muitas vezes o consenso demora para entender o que o Banco Central vai fazer, onde uma parceria, né, que permita com que as empresas invistam, de novo, vou pegar o exemplo do Warren Buffett, né, que com 157 bilhões em caixa, né, entenda, né, as novas regras ou como serão as regras de juros, de acordos comerciais para fazer novos investimentos, né? Então a gente está naquele momento onde estou cauteloso otimista, né? As empresas estão mostrando bons resultados, mas não estão tomando muito risco, né? É o caso dos empréstimos que a gente citou agora, é o caso das transações, exportações e importações que a gente tem visto, seja do lado de países, seja do lado micro nas empresas também, Paula. Henrico, nesse sentido, né, com essa desaceleração toda da China, a gente já viu o impacto no petróleo, né, quase caindo 3% hoje, chegando novamente para a casa dos $82. E a grande questão, né, é que a gente falava até pouco tempo atrás, inclusive com dados do Banco Mundial, inclusive com percepções de consultorias, né, especializadas no petróleo, de que um movimento geopolítico um pouco mais duro, um pouco mais enfático lá no Oriente Médio, poderia levar o petróleo acima dos 100, 120, 150 dólares o barril. E o que a gente vê é que por conta de uma expectativa de menos demanda com esses dados da China, o petróleo arrefeceu. Nem mesmo o corte, a manutenção do corte com a Arábia Saudita e Rússia continuou o aumento, a elevação do preço, como esses países querem também, né? A dinâmica do petróleo, né, pode, por um lado, acabar prejudicando algumas empresas, mas, por outro lado, ajuda bastante na questão inflacionária, que pra gente, né, se mantiver pelo menos essa movimentação, esse range de preço, a gente pode ter uma percepção melhor para a economia, mas talvez não tão boa para algumas empresas aqui no Brasil, né? Como é que está essa sua percepção? Como é que está essa visão para a commodity? É algo que preocupa ou não essas movimentações bastante voláteis de preço? Desculpa a falha aqui, eu estava até atualizando. Deu só uma piscadinha, mas estou te vendo novamente. Tá bom, eu estava atualizando aqui a tela de commodities da Bloomberg, né? Inclusive petróleo acelerando quedas, né? O WTI 78 barril, Brent 82, caindo aí 2,88%. Commodities no geral caindo, né? Acho que você tocou um ponto importante, né? Do ponto de vista de ajuda em custos, né? Se a gente pensar em companhias aéreas, isso eventualmente é benéfico, né? Própria inflação, né? Uma pressão de combustíveis e de energia menor, né? Mas no consenso ali geral, que a gente vê essa desaceleração econômica refletindo, né, numa ausência de demanda, né? Então coincide com aquela linha de novos investimentos, de expansão, de atividade econômica pujante, né? Não necessariamente o preço da commodity caindo é benéfico para uma economia. Então acho que eu acho que teve também uma expectativa ali errada do mercado, no caso do conflito, né, Israel-Hamas, então contratos futuros, obviamente, se valorizando, né, e isso favorecendo, né, aquele impulso, fluxo de curto prazo que não acaba sendo um choque, né, acaba não sendo a tendência para o ano do petróleo, né. A gente defendeu bastante exposição a commodities, né, o petróleo ali em 21, 22, né, e parece que chega num patamar ali de preços, né, dos $90, né, não digo nem 78 do WTI, mas $90 do Brent, que já é algo bastante elevado ali no que a gente entende para esse ano, né. Então não é aumento de demanda, não é tendência de expansão, de investimentos, de crescimento econômico em nenhuma economia no mundo, né? Claro que não estou defendendo um short aqui em petróleo, mas relações de risco-retorno nessa commodity, acho que teriam outras coisas interessantes para destinar parte do portfólio.
Henrico, pegando esse gancho, inclusive, né, em relação às commodities, eu queria entender até onde a gente pode, né, olhar ali dos impactos do preço aí das commodities, principalmente quando a gente pensa na arrecadação federal, né, toda essa questão que a gente tem aí discutido, justamente em relação à questão do equilíbrio destas contas, a possibilidade aí, né, da equipe econômica tentar aumentar essa arrecadação, não falando especificamente em corte de gastos, mas contando muito mais com esse aumento da arrecadação, até onde realmente esta volatilidade ou essas incertezas ainda em relação aos preços das commodities podem acabar afetando a arrecadação federal? Do ponto de vista de Brasil, né, bastante ruim, né? A gente, obviamente, vai ter aumento da tributação. Acho que a gente já sabe que quem vai pagar essa conta somos nós, no final das contas, e vivendo, né, um ciclo de 2002, né, até 2008, quando foi aquele boom de commodities, né, isso foi, sem dúvida nenhuma, extremamente importante para o Brasil, e viver um ciclo oposto disso, né, de desvalorização de commodities, a gente está falando de empresas como Petrobras, Vale, as agrícolas aqui, né, uma parcela importante do nosso PIB, também lucrando ou faturando menos e, consequentemente, contas públicas precisando de novas entradas, né? Não à toa a tributação ali de fundos exclusivos, offshores, né? O governo estudando medidas para aumentar, mas acho que é um ponto fundamental que você tocou e, ao meu ver, é um impacto negativo numa economia que desacelera, né? Onde não tem crescimento de preços, seja pelo lado de falta de demanda, né? Realmente ruim também no aspecto fiscal. Henrico, a gente está, obviamente, chegando num momento, né, bastante acelerado de temporada de resultados. Só nessa semana, mais de 150 empresas divulgando seus números. A gente olha para o cenário, né, e aí do ponto de vista um pouco mais macro, e fica com todas essas incertezas, né? É risco fiscal, é questão americana, é desaceleração econômica, uma série de pontos muito importantes que a gente leva em consideração. Mas a temporada de resultados acaba sendo um momento muito importante para os investidores que acabam monitorando seus ativos, as empresas que faz investimento, para saber saúde financeira, para saber potencial de crescimento, a entrega efetivamente que está sendo feita, o impacto de todo esse cenário mais macro também na companhia no último trimestre. Como que você está monitorando essa temporada de resultados? Como que está essa expectativa para os números? A gente sabe, né, que muitos analistas têm sido um pouco mais conservadores com os números, conservadores com as entregas, esperando mesmo um cenário mais pesado, um cenário talvez não tão interessante para as empresas, por conta de toda essa situação que a gente está passando. Mas você está vendo, de repente, que pode se abrir alguma oportunidade, que pode se abrir algum evento interessante em algum setor, em alguma empresa, justamente por conta de um cenário, né, mais alheio a toda a movimentação externa que a gente está passando, ou todo mundo está num barco um pouco mais balançante aí? Boa, talvez até a minha cara de cansado aqui, falta de voz, essa temporada de balanço aí que deixa todo mundo, né, na lista de mercado realmente sem tempo de fazer muita coisa. E acho que é um ponto importante para a gente comentar, né, do ponto de vista micro, né, e olhando as empresas, né, comentar um pouquinho rapidamente o resultado de Itaú, se a gente voltar um pouquinho do resultado da Gerdau, né, que apresentou ali uma queda significativa de lucro, né, comparando trimestres iguais, porém, né, por que o ativo sobe, por exemplo, né, que a relação de risco-retorno para esses investimentos, de fato, segue atrativa, né? Esses ativos estão baratos, né, por causa de tudo isso que a gente falou do ponto de vista macro, geopolítico, né, da incerteza política local, né? Se a gente colocar qualquer modelo de valuation ali numa Gerdau, a gente deve chegar acima de 30, né? Aqui eu não estou nem falando o nosso preço exato, mas é só para colocar com folga, né, um fato que, se dependesse só do micro, né, quanto poderia valer esse ativo, né? Gerdau está a 23,20. Então, se a gente fizer as contas certinhas, a gente vai falar, poxa, tem espaço para subir.
Por que a gente gasta tanto tempo falando do macro, né? Porque no final das contas é isso que faz com que esses ativos caiam de preço, né? Logo, uma exigência do mercado de maior retorno, né, para o nível de risco que a gente tem. Na renda fixa, né, a hora que a gente vê valorização do título, a gente está falando de uma queda de juros, né, então uma relação oposta, mas tanto equity quanto dívida são formas dessas empresas se financiarem. Muitas dessas empresas, né, não são a Berkshire Hathaway, que tem 150 bi em caixa, né, mas estão com desconto em preço de tela, né? Quando a gente está falando de resultados, né, o Itaú surpreende com lucro, né? Estou fazendo um paralelo rápido, interno e externo, né? O UBS melhora ali carteira de clientes, né? Bancos com múltiplos históricos descontados, Petrobras descontada, múltiplos de techs Estados Unidos, preço-lucro, né? O que eu gosto tanto, mas está na média histórica, né? Para um cenário de muita incerteza, é longe de ser um cenário ali de pânico, né? de algo que vai ter uma surpresa muito grande ou negativa, né? Estamos falando principalmente de blue chips aqui, né? Quando a gente olha os índices de small caps, as performances são piores, né? Existem empresas com dívidas maiores, com incertezas, né, de pagamento e necessidade de captação, né? A gente viu isso recentemente com Via Varejo, por exemplo. Mais bolsas pelo mundo, né? Inclusive, se a gente olhar múltiplo de empresas na China, bastante baratos, né? Em fundos históricos. Outro dia eu estava fazendo estudo do Eurostock 600, né? 600 empresas mais negociadas em 17 países na Europa, né? A gente vê períodos de declínio muito forte agora, né? Parecido com o que teve em 2021, mas não pelos resultados no micro, né? Mas uma correlação, pelo menos que eu fiz, né? Obviamente não é a única, mas que pode explicar esse movimento, o que o mercado espera dos juros europeu com o que o Banco Central Europeu faz, né? 21 e 23 foi a mesma divergência. A hora que houve esse encontro, houve um repique de preços, né? Então, um pouco do que a gente viu nas bolsas europeias. No micro, né? No lado micro, quando a gente fala dessas empresas aqui que a gente rapidamente citou, a expectativa é positiva, não é de preocupação. Pelo lado micro, a gente poderia ter uma bolsa valorizando muito mais, né? Vamos esquecer todos os problemas, né, de commodities, geopolíticos e taxa de juros, inflação. No lado micro, estou bastante confortável. Tem que